Pessoal, então nós vamos testar o novo PLX DAC agora, né? Conectando um LM35 no Arduino, tá? O LM35 nós já utilizamos, a gente tem um vídeo já no qual nós conectamos ele no Arduino, tá? O LM35 é um sensor de temperatura que é igual a um transistorzinho, tá? Mas aqui tem um monte de componentes aqui dentro, tá? O pino 1 é onde você vai alimentar, então você pode alimentar ele com 5 volts sem nenhum problema. O pino 3 é o ground. E aqui vai sair uma tensão que é proporcional à temperatura que você vai estar medindo, tá? E essa razão de proporcionalidade é 10 milivolts por grau, tá? Então isso aqui você vai conectar no Arduino e vai transferir os dados da temperatura para o Excel via a nossa PLX DAC modificada, tá? Então é o seguinte, quando você clicar nesse botão, tá, o Excel vai estar enviando para o Arduino por a letra A. E o Arduino tem que identificar que essa letra chegou e que A significa a realização de alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, zerar a planilha. Quando você clica nesse botão, PLX DAC envia para o Arduino o comando B. E o Arduino vai ter que entender o que fazer com isso, tá? E aqui são parâmetros que você vai poder também transferir para o Arduino. Tem um parâmetro aqui que é o número de pontos, que eu já deixei preparado, e o outro número de médias. Esse nome aqui, esses nomes, você pode melhorar ele, colocar o nome mais adequado da sua aplicação, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui o meu Arduino, tá? Então aqui, o dado, a saída de dados do LM35 eu vou ligar no A0, terra eu vou ligar aqui no GND, ground, e o 1, que é alimentação, eu vou ligar no 5 volts. Então, é só conectar isso aí com 3 fiozinhos, não vai ter nenhum problema. Agora, vamos lá para o programa do Arduino. Vamos dar uma olhada nele. Então, eu vou fechar essa tela aqui e vou olhar o programa do Arduino, tá? Então, o meu programa está aqui, tá? De novo, pessoal, eu vou colocar o pacote tanto do programa do Arduino quanto o Excel já, tá certo? Pronto, para que vocês baixem ele e olhem com mais detalhes, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer são minhas definições de variáveis, vocês já estão acostumados com isso. Depois, tá certo? Eu vou no Void Setup, onde eu vou fazer algumas configurações. Aqui eu estou utilizando a porta serial, numa velocidade de 9600. Eu estou dizendo que esse pino aqui, o LED, que é 13, ele vai ser um pino de saída. E aqui eu estou usando meu conversor analógico digital com referência interna, tá? Muitas vezes nós utilizamos o conversor analógico digital com uma referência entre 5 volts, tá certo? Então você podia medir uma tensão máxima de 5 volts. Então ele pegava os 10 bits e fazia uma relação linear desses 10 bits com a tensão de 5 volts, tá? Agora, com essa referência interna, o valor dessa referência interna é 1,1 volts, tá? Então você vai pegar os 1023 partes e vai fazer uma distribuição linear entre 0 e 1,1 volts, tá certo? Então você vai ter muito mais resolução nas medidas de tensão, tá? Então isso aqui são só configurações, tá certo? Nós já utilizamos, já mostrei para vocês como o LM35 funciona no outro vídeo e também mostrei para vocês a utilização dessa referência interna, tá? Então é o seguinte, aqui começa o nosso programa. O que é que o nosso programa, o programa que vai estar no Arduino vai fazer? Primeira coisa, ele vai ficar lendo a porta serial. Quando chega um dado na porta serial, ele vai ler esse dado, vai passar para essa variável opção, o que chegou, e vai realizar uma determinada função, tá? Eu usei aqui vários, o switch case, tá? Então, quando ele receber a variável A, que eu pressionei naquele botão, ele vai realizar essa parte do programa, tá? Quando eu pressionar o outro botão que ele enviar B, ele vai realizar essa parte do programa. E quando eu pressionar no botão de parâmetros, ele envia E antes e vai enviar os parâmetros e os parâmetros vão ser lidos aqui, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso programa, tá? Então o nosso programa, a primeira coisa que é feita, você recebe um comando que foi enviado pelo PLX DAC, tá? Vamos supor que o comando foi A. Quando o PLX DAC envia A, ele não envia só A, ele envia A e um comando que sinaliza uma troca de linha.
Então esse comando que sinaliza a troca de linha, você tem que ler ele da porta serial. Você não vai precisar dele, mas você tem que ler e não faça nada com ele. Você vai lá só e lê. Então quando ele mandou o A, ele vem para cá, o programa, e a primeira coisa que ele faz é ler de novo a porta serial. Tá? Depois que ele leu a porta serial, ele vai escrever um label lá no nosso Excel. Ele vai mandar um label que eu coloquei ponto e temperatura em Celsius. E vai acender o LED 13, aquele LED que está residente no próprio Arduino. Tá? Então, quando ele estiver aqui, a primeira coisa que ele faz é isso, acende o LED 13 e ele vai entrar no for aqui, ó. Tá? Tem um for aqui, que ele vai evoluir esse for de 0 até o número de pontos. Esse número de pontos, ele está definido aqui, ó. Aqui em cima, quando eu criei as minhas variáveis. Então, se você não mandar esse número de pontos, ele vai entender como 100. Mas você pode modificar esse número de pontos a serem coletados. Então aqui, ele vai coletar um determinado número de pontos. Quando ele passar aqui, ele vai passar de novo num outro for. Então aqui ele entra com ADC igual a 0, com essa variável, e aqui ele vai calcular médias. Ele vai ficar medindo a temperatura, o número de médias que você definiu. Se você não definir nada, ele vai fazer 50, porque eu já defini lá em cima. Tá? Então ele vai medir o sensor 50 vezes, tá? Por exemplo, né? Ou o número que você mandar, e depois vai dividir esse valor para corrigir e para você ter o valor médio das medidas. Tá? Depois ele vem e calcula a temperatura, tá? Através dessa equação aqui. Tá? Depois, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dado e transferir para o Excel. Como é que ele vai transferir para o Excel? A primeira coisa que ele tem que fazer é mandar um comando que diga o seguinte, olha, eu vou começar a mandar dados para o Excel. Tá? Então ele manda esse data, isso aqui é uma coisa do PLX DAC. Depois ele vai mandar o dado I, tá certo? Que é o número do ponto, tá? Vírgula e o valor da temperatura. E vai ficar fazendo isso. Tá? Aqui ele faz isso. E aqui ele lê de novo a porta serial. Eu coloquei isso aqui. Tá? Se você quiser interromper o programa, você vai pressionar lá ó, o botão que envia C. Se ele recebeu C ao ler a porta serial aqui, ele tem um go to fim, isso aqui é um negócio meio grosseiro, mas eu fiz assim mesmo, tá? Ele para de executar o programa. Então, e aí ele para e volta lá para a tela, você pode mandar um novo comando, começar uma nova aquisição. Tá? Então vamos ver o comando que envia B. Tá? Quando você enviar B, tá certo? Ele vai executar essa parte do programa. Mas vocês lembram, não manda só B, manda um comando de troca de linha. Então eu preciso ler isso. Tá? Então eu leio esse comando, não faço nada com ele, vou acender o LED, tá certo? E mando para o Excel esse comando clear data. Isso aqui também é uma coisa, tá certo, do PLX DAC. O que é que esse comando clear data faz? Ele apaga toda a planilha do Excel, tá? Então ele some com todos os números, tá legal? Tá? Tudo bem, e aí ele some com todos os números, vem aqui embaixo e volta lá para cima para ler a serial de novo, tá? Se eu pressionar o botão que é enviar parâmetros, tá? Quando eu pressiono esse botão, ele envia E, tá? Então você vai identificar que chegou o comando, chegou E na serial, tá certo? E vai realizar essa parte do programa, tá? Mas ele não manda só E, ele manda um lixo, então você tem que se livrar desse lixo. De novo eu coloquei para ele acender o LED 13, e aqui ele vai receber os parâmetros. Então quando você pressionar o botão de enviar parâmetros, ele vai sempre enviar 4 parâmetros, mesmo que você não esteja usando, tá? Então aqui eu estou recebendo o parâmetro número de pontos, estou recebendo o parâmetro número de médias, e tem 2 parâmetros que eu não utilizei. Mas você tem que receber esses parâmetros, senão eles vão ficar lá na porta serial. Você recebe e não faz nada. Se você precisar desses parâmetros, você coloca uma variável aqui e lê esses parâmetros. Depois que ele fez isso, você apaga o LED, vem aqui e volta lá para cima de novo. Então esse é o programa, tá certo? Que está armazenado no nosso Arduino. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou compilar esse programa, tá? E vou transferir para o meu Arduino. O meu Arduino, ele está aqui, ó, tá? Então ele está ligado aqui na porta, tá certo? E isso aqui é o meu sensor, esse aqui é o meu LM35, tá? Então aqui ele está ligado no 5 volts, o preto é ground e o amarelo é o dado, tá certo?
que está entrando no A0. Então, pessoal, agora eu vou transferir o nosso programa para o Arduino, tá? Então eu já vou vir aqui. Esse botão, ele copila e transfere, né? Tá? Então tá aqui, tá? Ele está copilando e transferindo, tá? Tá transferindo, já está no Arduino o nosso programa, tá? Agora vamos no Excel, vamos abrir o Excel. Então eu vou aqui numa outra pastinha que eu já estou aqui com o meu Excel, tá? Mas eu não estou com o PLX DAC aqui. Para o PLX DAC aparecer aqui, eu tenho que pressionar Ctrl Q, tá? Então Ctrl Q, aqui está o meu PLX DAC. Então deixa eu colocar ele aqui do lado, tá? Então vamos ver o seguinte, olha, eu tenho esse botão coletar dados, quando eu pressiono aqui ele envia A, vai coletar os dados. Aqui zera a planilha. Aqui eu coloquei um outro comando, tá? Que é parar. Aqui quando ele envia C, ele sai daquele loop lá e interrompe a coleta de dados. Esse cara aqui eu não usei. Aqui é o número de pontos, que se eu não mandar nada ele vai usar 100, e aqui é o número de médias, que se eu não mandar nada ele vai usar 50, porque já está definido lá, tá? Então eu estou usando a porta 4 aqui, eu vou reescrever, essa é a porta 4, e a velocidade de comunicação é 9.600, tá? Então eu vou conectar o Excel ao Arduino via o PLX DAC. Pressionei aqui e ele se conectou, tá legal? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coleta, eu vou mandar ele coletar, por exemplo, 10 pontos de temperatura com 2 médias, tá? E vou enviar esse dado lá para o Arduino. Observe que quando eu pressionar esse botão de enviar dados, esse botão aqui, de transceiver, vai piscar, ó. Então ele recebeu, o Arduino recebeu o dado, tá legal? Agora eu vou mandar fazer a coleta. Então eu venho aqui, pressiono aqui. Quando eu pressionar aqui, ele manda A. E aí o Arduino vai executar aquele programa lá, aquela parte do programa. Então tá aqui, olha, ele está coletando os dados, já coletou os 10 pontos, tá? Vamos fazer uma... Se eu quiser apagar esses dados aqui, o que é que eu faço? Eu venho aqui no Clear, no Zerar Planilha. Então ele já zerou tudo. Vamos fazer um negócio agora que vai gastar um pouco mais de tempo. Eu vou colocar 500 pontos, tá certo? Por exemplo, tá? E vou colocar 20 médias. Opa, 20 médias, tá? Enviar parâmetros, tá? E agora eu vou coletar os dados de temperatura. Tá? E ele vai coletando. Reparem que aqui está a temperatura e aqui está o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Isso aqui você pode fazer uma modificação para ele coletar no tempo, fazer como você quiser coletar a temperatura, tá certo? Mas aqui ele está coletando a temperatura e aqui está o meu sensor. Eu vou segurar ele aqui, a temperatura subiu e eu vou tirar a mão agora. Tá certo? Está esfriando já, tá certo? Ele não esfria tão rápido porque esse sensor tem uma área grande, tá? Mas ele já está decaindo a temperatura. Mas você vê que a variação foi pouca, tá certo? Foi 3 graus e tal. Tá? Então ele está coletando aí. E os dados estão todos aqui. Então você pode arquivar esses dados, fazer o que você quiser. Tá? Então tá lá, eu mandei fazer dos 500 pontos, ele está evoluindo. Vamos deixar ele evoluir mais. Ah, me arrependi, posso parar. Vamos ver se parar funciona. Aqui, ó. Parou a aquisição. Tá certo? Né? Vou zerar a planilha. Tá certo? E vou fazer uma outra medida aqui um pouco mais rápida, 50 pontos, tá certo? Com 20 média. Enviar parâmetros e coletar dados. Tá? Você pode ligar até 5 LM35 aqui. Pode medir temperatura de 5 pontos lá, certo? Né? Ou pode usar qualquer outro sensor também para fazer essa coleta. Tá? Então tá aqui, tá certo? Ele já fez e eu posso aumentar o número de médias. Vamos fazer mais esse teste. Vou colocar 200 médias. Tá? Enviar parâmetros. Tá? E vou coletar dados. Eu vou coletar sem zerar a planilha, de propósito. Tá? Então ele vai colocando os novos dados em cima dos antigos dados. Como eu apertei o sensor, ele está esfriando ainda, por isso que esse ponto está mais embaixo. Tá legal? Então, pessoal, esse novo PLX DAC eu acho que é legal. Ele funciona bem no Office 365. Tá? E nesse vídeo eu vou estar colocando tanto o programa do Arduino quanto o programa do Excel lá em anexo. Então, muito obrigado e até a próxima.